galera, bem-vindos a mais uma aula do Personal Educa. A gente estava falando lá sobre substantivos, advérbios, adjetivos. Agora eu trouxe uma aula para a gente ver o que a gente faz com tudo isso, né? Porque é claro que nenhuma questão vai te perguntar isso é um substantivo, isso é um adjetivo, mas saber a característica de cada uma dessas classes de palavra pode ajudar na hora de você ler um texto, quando você depara com uma palavra que você não sabe direito o que é, não sabe o que significa e você acha que aquilo vai te atrapalhar. Às vezes, sabendo as características de cada classe, a formação dessas palavras pode te ajudar a ler. Então, hoje a aula é sobre uma estratégia de leitura chamada leitura pelo contexto e também blocos de leitura, os chunkings. Chunk não, né, galera? Chunking. Então, para a gente começar, eu queria que vocês pensassem, por exemplo, quando vocês estão lendo um texto numa revista, num jornal, um livro mesmo em português, vocês leem palavra por palavra o que vocês estão lendo? Talvez você está prestando bastante atenção, talvez sim, às vezes a gente faz uma leitura mais rápida e tal. Mas se você encontra uma palavra que você não conhece, você vai direto para o dicionário, aquilo te atrapalha muito? Às vezes não, a gente não sabe o que é uma palavra, mas pelo contexto a gente passa por cima e continua lendo numa boa. E aí quando vai ler em inglês, desespera. Quando não vê uma palavra, não sabe o que é. Então, calma. Vamos tentar transferir os processos que a gente tem de leitura em português, a nossa língua nativa, para o inglês. São os mesmos processos, a gente lê do mesmo jeito. Então, para a gente começar um pouquinho essa discussão, eu trouxe um trecho, uma parte do conto do Machado de Assis, A Causa Secreta. Esse escritor aí, né? Não muito famoso, né? Bom, vamos ver. Tem uma palavrinha especial que eu deixei destacada, eu quero ver se vocês sabem o que significa e se vocês conseguem inferir pelo contexto. Vamos ver? Fortunato foi pelo Beco do Cotovelo, Rua de São José, até o Largo do Carioca. Ia devagar, cabisbaixo, parando às vezes para dar uma bengalada em algum cão que dormia. O cão ficava ganindo e ele ia andando. No Largo da Carioca, entrou num tilbury e seguiu para os lados da Praça da Constituição. Certo, então a gente está vendo esse personagem andar pela cidade durante a noite, chutando os cachorros, até que ele entra num tilbury. E o que é um tilbury? Eu não tenho a mínima ideia, vocês sabem? Bom, o que a gente pode fazer, então, para descobrir? Se bem que atrapalhou a sua leitura, deu para entender a ideia de que ele estava andando e ele foi para o lado da Praça da Constituição. Então, às vezes, não é uma palavra que vai fazer toda a diferença na leitura. Mas, se você quiser saber e não tiver como recorrer a um dicionário, não tiver como fazer uma pesquisa, a gente pode olhar para 3 aspectos. Um deles é a formação da palavra. O que só a palavra em si nos fala? É um verbo? Provavelmente não, porque verbo geralmente pode, se for no infinitivo, termina em ar, ir, não termina desse jeito, não tem essa desinência. Também não termina em, por exemplo, varriam, corriam, essa que a gente sabe que é a terminação de verbo, não tem aí. Então, verbo talvez a gente descarte, não é? Pode ser um advérbio. Bom, advérbios geralmente terminam em mente. Termina em mente? Não, talvez então não seja um advérbio. Pela formação, não dá pra gente intuir muita coisa nessa palavra. Então, a gente vai olhar para o segundo aspecto, que é a relação dessa palavra com as outras dentro da sentença, dentro da oração. Então, no Largo da Carioca, entrou num tilbury. A gente sabe que o verbo entrar, né, a pessoa entra em algum lugar, entra em algum meio de transporte, ela entra em algum lugar. Então, a gente sabe que tilbury é o complemento ali de entrar, certo? Né? Faz parte, está em relação com esse verbo. Ele pode ser, então, um substantivo, né, já que está atuando ali como um complemento, como um adjunto adverbial, certo? Bom, pela relação ali na sentença já deu para dar uma ideia, né? Ele entrou em algum lugar? Talvez, mas para a gente checar tem um terceiro aspecto que a gente pode olhar, que é o contexto. Olha lá, ele entrou num tilbury e seguiu para os lados da Praça da Constituição. Se a gente intuir que tilbury é um lugar, faz sentido ele entrar nesse lugar e seguir para outro? Né? Porque entrar num lugar, esse lugar não segue. Então, pelo contexto, dá pra gente mais ou menos saber que tilbury pode ser um meio de transporte. Ele entrou nesse meio de transporte e foi para os lados da Praça de Constituição. Só para vocês saberem, tilbury é um tipo de carroça que só cabem 2 pessoas sentadas, tem 2 rodas puxadas por um cavalo, certo?
Bom, eu não tinha a mínima ideia disso antes de ler, antes de procurar no dicionário, mas vocês veem que com algumas estratégias a gente dá para intuir mais ou menos. A gente não chega exatamente no significado da palavra, mas chega no que ela quer dizer dentro daquele contexto, que é o mais importante, certo? Então agora eu trouxe um trecho em inglês, claro, porque a gente tem que trabalhar, com uma palavra desconhecida, que é union. Na verdade, essa palavra não existe, certo? Não está em dicionário nenhum, é uma palavra criada. Só que a gente vai ver se dá para intuir o que ela seria dentro desse contexto, certo? Lembrando de analisar aqueles 3 aspectos: a formação da palavra, a relação dela com os outros termos e o contexto que ela está sendo usada. Então vamos ver. He had often thought that this job was extremely union. However, he had to admit that this time things seemed to be a bit easier. Vamos ver. Não sei o que é union. Estava falando que ele achava que esse trabalho era extremamente union, mas, entretanto, ele tinha que admitir que dessa vez as coisas pareciam um pouco mais fáceis. Vamos ver. A formação de union. Tem lá, termina em ing. A gente sabe que terminando em ing pode ser um verbo, né, no contínuo, mas também pode ser um adjetivo. Lembra que a gente viu, por exemplo, exciting, né, uma coisa que é animada, cheia de energia, ou fascinating, né, terminando em ing, fascinante. A gente comentou que os adjetivos terminados em ing causam algum tipo de reação ou de sentimento em quem está falando, em quem está vendo aquilo, certo? Pode ser um adjetivo? Pode. Vamos ver a relação dessa palavra com as outras na sentença? This job was extremely union. Extremely, pelo li ali no finalzinho, quando a gente estuda o advérbio, a gente sabe que isso é um advérbio, né? Extremamente, né? Terminado em li. Advérbios podem modificar verbos, adjetivos e né, os próprios advérbios. Terminando em ing e com o advérbio antes, é certeza que isso é um adjetivo. Então, já sabemos que isso é uma característica de alguma coisa, né? No caso aqui a gente já sabe que é o trabalho, o job. Então, uma característica, um efeito daquele trabalho. Já dá para ir pensando. Agora, em relação com o contexto. A gente viu lá, ele achava que esse trabalho era extremely union, né? Alguma característica. However, a gente tem aí uma oposição. Desta vez, this time, as coisas pareciam easier. Né? O finalzinho ali em ER, estabelecendo uma comparação. Então, dessa vez está mais fácil do que antes. Então, quer dizer que antes as coisas eram difíceis ou mais complicadas? Que provavelmente é o que union significa nesse contexto. Ele achava o trabalho extremamente difícil, extremamente complicado, mas dessa vez estava um pouco mais fácil, certo? Então a dica é, não sei uma palavra, não se desespere, tenta passar e ler o texto sem ela. Se aquela palavra é crucial na sua leitura, se atente para esses 3 aspectos, a formação da palavra, a relação dela dentro da frase com os outros elementos e o contexto em que ela está sendo usada, certo? Bom, trouxe mais um textinho para a gente ver como isso funciona. É parte de um artigo do The Economist, né, um jornal, uma revista, e estava falando sobre as bolsas dadas aos mais necessitados, por exemplo, Bolsa Família, esse tipo de ajuda para quem tem uma renda muito baixa. Então, ele diz assim, Between 2008 and 2013, the number offering at least some poor people cash with strings attached, such as requirement to send their children to school, almost doubled, from 27 to 52. Então, entre esses anos, né, o número de ofertas para pessoas pobres, né, para pessoas menos favorecidas. Então, o número de ofertas de cash with strings attached dobrou de 27 para 52. Não é mais ou menos isso no comecinho. No strings cash programs spread from 21 to 37 African countries in just 3 years. E ele termina falando que programas, né, de non-string cash
também se espalharam de 21 para 37 países africanos em apenas 3 anos. Então, eles estão mapeando aí os países e em que situação essas bolsas são oferecidas. Bom, a gente sabe que é sobre bolsa, eu não trouxe o artigo inteiro, mas estava no título, tinha, né, uma ilustração, dava para a gente entender que era, né, eles estavam falando dessas bolsas oferecidas, né, dessa ajuda oferecida pelo governo, mas tem essa expressão, cash with strings attached, ou no string cash programs. O que eles querem, né? A gente sabe que cash, né, é dinheiro vivo, a gente vê em filme, vê em música, né? Cash é uma palavra mais comum dentro do nosso, vamos dizer, contexto, mas cash with strings attached, ou no strings cash programs, o que isso quer dizer dentro desse contexto? Vamos ver se a gente consegue intuir. Só para vocês, né, terem um detalhe, strings, né, a palavra sozinha geralmente significa corda, por exemplo, instrumento musical, enfim, né, então dinheiro, corda, o que a gente está falando aí, né? Vamos ver. Então, entre esses anos, o número de bolsas dobrou de 27 para 52. A gente vê lá, no meio desse parágrafo, um such as. Such as é a mesma coisa que for example. Quer dizer, quando a gente já vê um exemplo, o exemplo vai explicar ou ilustrar o que ele estava falando antes e vem logo depois de cash with strings attached. Então, ele vai dar um exemplo do que é isso. Então, vamos olhar. O exemplo é requirement to send the children to school. Né? Então, o governo requer que as crianças sejam enviadas para a escola, mandadas para a escola. As crianças têm que estudar para elas poderem receber a bolsa. Se isso é um exemplo de cash with strings attached, ou seja, eu recebo uma ajuda, mas eu tenho que cumprir essa, né, obrigação, esse dever. Então, a gente já começa a ter uma ideia do que é cash with strings attached, pelo exemplo. Né? Eu não sabia o que era antes, se você soubesse o que é cada palavra, também não ajudava muito a intuir o que é o todo. Né? Por isso a gente começa a falar agora de chunking, ler, né, como um conjunto e não palavra por palavra. Né? Muita gente tem essa ideia de que a gente tem que ler palavra por palavra para entender o texto. Nesse caso, né, não dava certo. Se você lesse cash, strings, attached, a gente sabe que attached, por exemplo, quando você manda um e-mail, né, as coisas vão attached, vão em anexo. Então, saber o que era palavra por palavra também não ajudava a entender o que é esse conjunto, né, cash with strings attached. Mas o contexto, né, o texto ajuda a entender, porque ele põe um exemplo logo depois. Né? Então, a gente já tem mais ou menos a ideia de que é uma ajuda, um programa, né, uma bolsa que você recebe em troca de outra. Então, não precisa ser necessariamente sempre dinheiro, não precisa ser cash, mas qualquer coisa que você faça with strings attached requer que você faça alguma coisa de volta. Então, você recebe, mas tem que cumprir alguma obrigação, cumprir algum acordo, vamos dizer assim. Pensando desse jeito, o que seria no strings cash programs? Né? Ali o no, a gente sabe que é a partícula de negação, né? Por exemplo, a gente viu happy, feliz, unhappy. O un é uma partícula de negação, né? Para dar o oposto de feliz, infeliz. Ou relevant, né? Relevante. Irrelevant, o i aí é a negativa, né? De relevante e irrelevante. Nesse caso, a gente tem o no. Tinha cash with strings attached, agora no strings cash programs. Ou seja, são programas que não têm aquela obrigação ou aquele acordo que nem a gente viu no exemplo anterior. As pessoas apenas recebem aquela ajuda, não precisam fazer nada em troca, não precisam cumprir nenhuma obrigação. Então, nesse caso, o que ajudou a gente a, né, desvendar, vamos dizer, foi o exemplo. O exemplo dava, né, uma figura, uma ilustração do que era aquele todo, né, do cash with strings attached. Então, às vezes, né, uma palavra a gente consegue intuir pela formação, pela relação na frase, mas às vezes é melhor a gente ler em blocos, né, e não palavra por palavra, certo? Então, a gente tem aí duas estratégias diferentes, né, o contexto, aqui também ajudou o contexto, e o chunking, né, o grupo de palavras em que aquilo aparece, certo? Ok.
Para a prova, a gente tem pouco tempo para ficar fazendo, né, quando você for fazer vestibular, tem pouco tempo para ficar fazendo esses esquemas, né, mentais, tipo, o que será que pode ser essa palavra e tal. Então, o que pode te ajudar é, antes de ir para a prova, a gente, né, uma estratégia de antecipação. Você imagina o que vai cair na prova. Por exemplo, você está tendo uma aula com a Mariana lá de redação, aposto que ela está falando de vários temas, vários assuntos que podem aparecer, né, como tema de redação. Ou mesmo as aulas de geografia com a Aline, ela fica falando dos problemas lá de geopolítica e tal. Então você tem uma noção do que está acontecendo no mundo, uma noção do que é provável ou não, né? A gente nunca tem certeza se vai cair aquilo, mas a gente fica ali sondando. Você pode fazer isso com o inglês também. Bom, eu acho que se a redação for isso, né, geralmente os textos que aparecem durante a prova vão ser mais ou menos daquele assunto também. Então, o texto era sobre o problema da água, a redação. Então, durante a prova aparecem outros textos, né, mesmo em português ou em inglês, na parte de geografia, que vão ajudando a construir o tema da redação. Então, eu acho que hoje, né, na próxima prova, vai cair o problema da água. Então, eu começo a relacionar palavras que podem aparecer nesse contexto. O que pode aparecer no contexto de água? Seca, desperdício, São Paulo, enfim. A gente começa a juntar palavras, formar um esquema de possíveis palavras ou até grupos de palavras que podem estar ligados àquele tema.